uma transmissão ao vivo, não vai ser dessa vez na plataforma YouTube, mas vai na plataforma do Google Meets. Estamos fazendo esse webinar para apresentar uma... Eu fiz quando eu paro, porque tem muitas pessoas entrando ainda, para apresentar a Manuela Petanha, que é engenheira biomédica, com especialização em engenharia clínica, e é profissional do Albert Einstein, Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e ela vai falar sobre a participação da engenharia biomédica dentro das atuações junto à mitigação dos danos que, eventualmente, essa pandemia do Covid vai ocasionar. Estamos fazendo essa gravação ao vivo. É importante que todos saibam que isso está sendo gravado, portanto, a autorização prévia é necessária. Quem não estiver confortável para ser gravado nessa live deve se manifestar, mas caso não estejam desconfortáveis, basta permanecer como estão e todos vamos ter uma grande palestra, um grande webinar, promovido pelo canal SBEB, mais uma vez. Meu nome é Rodrigo Costa Félix, eu sou o presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, no biênio 2019-2020. Então, nesse momento, eu convido a Manuela Petanha para se apresentar e para fazer a sua palestra, e estamos todos atentos. O que eu gostaria que fizéssemos todos? Mantivéssemos o canal, o nosso vídeo, o nosso áudio desligados e fizéssemos as intervenções, as perguntas, diretamente pelo nosso chat aqui online. Faz o chat, eu vou anotar as perguntas e vou oportunamente transferir para a Manuela respondê-las. Manuela, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação. Você fica à vontade para nos trazer a importante fala que você vai ter sobre as suas atividades dentro do Albert Einstein e também dentro dessa nossa situação um tanto quanto complexa, vamos dizer assim, que estamos vivendo face ao Covid-19, né? Essa doença que está transtornando a vida de nós como um todo. Olá, Rodrigo. Você consegue me ver? Estão todos me vendo nesse momento, falando? Eu te vejo perfeitamente e te ouço também. Tá, ótimo. Agradeço, né, Rodrigo, por essa oportunidade, também a Amanda, né, que fez o primeiro contato para eu estar aqui. Acho bastante valioso poder compartilhar as experiências da engenharia clínica nesse momento. Eu sou formada em engenharia biomédica pela Universidade Federal do ABC, me formei em 2014, né, na turma de dezembro de 2014. Depois, por uma certa curiosidade, né, mesmo muitos tendo falado para mim que não era necessário, mas por uma curiosidade eu resolvi fazer a pós-graduação em engenharia clínica no Hospital Albert Einstein, onde eu era estagiária na época. E eu acho que mesmo a engenharia biomédica tendo me dado todas as informações e todo o conhecimento base, né, para atuar na área que eu escolhi, uma pós-graduação sempre é um conhecimento a mais, né? Até me perdoem, como eu estou muito acostumada a lidar com a engenharia clínica no ambiente em que eu estou, às vezes eu vou falar engenharia clínica, mas entendam engenharia biomédica, né? Na verdade, um modo de falar. A engenharia biomédica tem todo o respaldo, né? E depois que eu finalizei a engenharia clínica, a gente percebe que no ambiente hospitalar, a gente não tem muito uma cultura da confiabilidade e gestão de risco. A gente está muito ligado em manutenção preventiva, manutenção corretiva, vamos seguindo dentro do hospital, mas e essa gestão mais forte, né? Então, eu resolvi fazer um MBA em gestão de manutenção e manufatura, me envolvendo com indústria e produção na USP, para poder trazer isso para dentro do hospital. E eu vou falar um pouco
com vocês, né? Vou colocar aqui a minha apresentação. Eu vou falar um pouco com vocês sobre a engenharia clínica, né? Gostaria de contextualizar. Eu não sei se todo mundo aqui conhece de onde vem a engenharia clínica, como ela começou e quais são os ramos dela no mundo. Né? Nós temos 2 ramos principais que eu vou comentar. Depois eu queria falar um pouco sobre confiabilidade e gestão de risco e então entrar na Covid-19 e como toda essa contextualização ajuda, né, a gente superar o que está acontecendo hoje. Então, só um instante, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ai, meu Deus. Rodrigo, você pode confirmar para mim se vocês estão enxergando a minha apresentação? Sim. Eu ia confirmar também. Sim. Mas já está confirmado, eu acho que a Adriana confirmou. Né? Tá certo. Então, como eu comentei, né, eu vou começar falando um pouquinho sobre a engenharia clínica, depois sobre confiabilidade e gestão de risco, e então, propriamente dito, sobre o planejamento e as ações da COVID. Então, a engenharia clínica, Oi? Manuela, desculpe, eu não tenho certeza se agora está sendo apresentada a sua tela. Está sim, Rodrigo. Tá perfeito. Pode. Ok. Está? Ok. Então, a engenharia clínica, ela surge, né, nos Estados Unidos em 1942, né, um pouquinho de história, com um curso de manutenção em equipamentos médicos, porque na época não existia ainda, né, engenharia biomédica, mas era o advento aí dos equipamentos médicos no mundo. E então a expansão desse parque tecnológico nos hospitais, ele vem com a necessidade de você ter pessoas que pudessem cuidar desses equipamentos. Inicialmente eram enfermeiros, médicos, mas chega um momento na década de 60, 70, que essas pessoas não têm o conhecimento necessário, né? E os equipamentos começam a quebrar, pessoas começam a morrer por choques elétricos, né? Tem aí estudos que dizem que morriam de 3 a 4 pessoas por dia com choques elétricos nessa época, por conta de problemas com equipamentos, e então a engenharia clínica, ela se tornou muito importante nesse momento, né? Então você tem essa expansão e também por conta do alto custo que esse equipamento trazia para o hospital, era manutenção corretiva atrás de manutenção corretiva, e processos que não eram concluídos, e pacientes que ficavam desassistidos por conta de equipamentos quebrados, então vem aí a importância da engenharia clínica. Nos Estados Unidos, o ramo da engenharia clínica que surgiu nos Estados Unidos, ele está bem associado ao que tem no Brasil, né? Que é a gestão desse parque tecnológico e a manutenção desse equipamento, manutenção corretiva, preventiva, preditiva, seja ela o tipo de manutenção que você estiver aí utilizando e tiver no seu dia a dia. No Japão, a gente tem um tipo de uma engenharia clínica um pouco diferenciada e que está tentando ser trazida para o Brasil por algumas instituições, né? No Japão, eles entendem que os médicos, eles conhecem de protocolos, eles conhecem de medicamentos, eles conhecem o que fazer, mas como mexer nesse equipamento médico, né? Como mexer numa ECMO, como mexer com um equipamento de circulação extracorpórea, né, para ficar mais claro, como mexer num equipamento de anestesia, como programar esses equipamentos, é função do engenheiro biomédico. Então,
lá, e do engenheiro clínico e engenheiro biomédico mais propriamente dito, né? Então, lá no Japão, diferentemente aqui do Brasil, eles estão responsáveis também pelas manutenções, mas mais propriamente dito, por fazer com que esses equipamentos atinjam a sua potencialidade e sejam utilizados da forma mais adequada possível, né? Trazendo um pouquinho para o Einstein, eu não queria falar muito do Einstein, mas trazendo um pouquinho, a gente trouxe isso para dentro. É claro que nós temos legislações e conselhos que impedem que engenheiros atuem tão propriamente nisso hoje em dia aqui no Brasil, mas a gente já começa a fazer algumas coisas, por exemplo, neuronavegadores, mapeamento de neuronavegadores. Algumas coisas já são feitas pela engenharia clínica, porque entende-se que o engenheiro é aquele que mais sabe utilizar esse tipo de equipamento, né? E no Brasil, a engenharia clínica, ela surgiu aí nos anos 90, até bem próximo, né, do advento da engenharia biomédica, por conta de equipamentos parados, sem manutenção nos hospitais, né? Então, foi esse o surgimento da engenharia clínica, uma contextualização. Quando a gente fala nesses equipamentos, esperar eles quebrarem não é a solução melhor, né? Ainda mais agora, por exemplo, em época de coronavírus, em tempos de coronavírus, como se dizem, né? A gente não está querendo que um paciente esteja utilizando um equipamento e ele quebre. Ou que eu precise fazer com que o meu técnico, o meu engenheiro, precise intervir em um equipamento enquanto ele está ali num ambiente de risco, né? Essas áreas, elas estão hoje isoladas no hospital. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a gente não está fazendo manutenção nesses equipamentos hoje. Por quê? Porque a gente tem um programa de confiabilidade, gestão de riscos, né? Essa figura eu gosto muito de mostrar em qualquer apresentação que eu faça, porque a gente tem que trabalhar nesse momento, entre a minha linha amarela e a linha verde, né? Todo equipamento, ele tem uma capacidade produtiva em que ele começa, seja ele um equipamento médico, seja ele um liquidificador, seja ele um equipamento de uma indústria, né? Ele tem aquela capacidade produtiva, né? Aquela capacidade inicial, que normalmente ela está acima da capacidade que você quer, né? Normalmente você compra aquele equipamento com uma capacidade um pouco maior do que o que você quer. E então a gente fica monitorando, você faz um monitoramento, uma manutenção preditiva, rotas de inspeção, até o momento em que ocorre um defeito. O defeito, deixa eu deixar claro aqui, ele não interrompe, né, o funcionamento do meu equipamento, ele é um defeito que ele vai começar a diminuir essa capacidade produtiva, e é nesse momento que a gente precisa intervir. Antes que ele atinja a capacidade mínima, que é a falha, ou seja, ele não atende mais a minha operação, quando ele tem essa falha, em que até a quebra dele, que seria a parada de um equipamento, e daí valores e valores e valores, né, que a gente vai gastando. Então, para encontrar o defeito, manutenções preditivas, né, preciso de pessoas que conheçam o equipamento. Nesse momento é muito importante treinamento, leitura de manuais, procedimentos, né, uma equipe capacitada que possa fazer esse tipo de verificação. Entre a capacidade inicial e a capacidade mínima, nós podemos ter aí os programas de manutenção preventiva, em que você faz ou a troca ou recuperação de itens, né, e tudo isso de forma planejada, porque depois que ele quebra, não tem mais o que fazer, e é isso que a gente não quer, né? Quando a gente fala aí em confiabilidade, a gente não quer ficar completamente na manutenção preventiva e na manutenção corretiva e emergencial, porque isso também onera, isso gera custos, e você para muitas vezes o equipamento desnecessariamente. Essa figura que eu estou mostrando, ela está exemplificando um serviço, né, em que inicialmente ele trabalha apenas com corretivas emergenciais e preventivas, né? Aqui eu tô mostrando um volume, né? Então, normalmente as pessoas, elas imaginam que preventiva é só aquilo que precisa trocar realmente uma peça, mas não, a gente precisa fazer intervenções preventivas de limpeza, de rotas. E quando você começa a aumentar essas preventivas, você começa a diminuir as suas corretivas. E melhor ainda quando você tem essas preditivas e inspeções. E daí você aumenta
em muito a sua disponibilidade dos equipamentos e diminui o custo, porque você não precisa ficar trocando mais aquele elemento, né? Muitas vezes você dá uma sobrevida para esse equipamento, você dá uma sobrevida para esse elemento, né, que tem dentro esse componente, e isso com muito estudo e muita observação. É claro que isso é a partir de um histórico de manutenção, né? Quando um equipamento novo ele chega no hospital, não tem como você falar assim, ai, Manuela, quer dizer então que todo equipamento já tem essa curva, né, de confiabilidade e gestão? Não, qualquer equipamento novo que chega no hospital, a gente vai fazer exatamente o que o nosso fabricante pede, né? A gente vai entrar ali no site da Anvisa, ou a gente vai ligar para esse fabricante e perguntar quais são as recomendações dele. E muitas vezes esse fabricante não quer passar a informação que ele tem, né, a não ser aquela muito necessária, né, que a Anvisa pede, porque ele não quer perder a parte dele no mercado, né, da manutenção, mas a área técnica de dentro do hospital precisa saber o que fazer. Então, depois de uns 2 anos que esse equipamento está rodando dentro do hospital, a gente já consegue fazer algumas observações e algumas análises do que realmente é necessário fazer com que esse equipamento, se a manutenção dele é anual, muitas vezes é anual, mas às vezes tem algum equipamento que ele é utilizado mais em alguns lugares e menos em outros, então você precisa fazer mais manutenções em um e menos em outro. Muitas vezes, fazendo um parênteses, isso é muitas vezes questionado por auditorias, mas a gente consegue passar por cima disso sem problemas quando a gente prova as reais necessidades disso, né? A primeira parte da minha apresentação era falar um pouco sobre isso, sobre engenharia clínica e sobre manutenção, e eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Oi, Manuela. Já eu também pergunto, né, se estão me ouvindo, e eu também faço outra pergunta. Vocês estão me vendo ou não? Sim. Agora tá. Sim, Rodrigo. Pois, antes não estava, né? Amanda, eu fiz uma pergunta. Antes não estava, né? Antes não, antes estava só o logo da SBEB. Ok, pois é. Estamos apresentando também com essa outra outro mecanismo. Manuela, eu entendo que você está trabalhando exatamente na linha de frente, ou seja, no hospital, no caso especificamente com engenharia clínica, ou seja, uma das atividades da engenharia biomédica, e isso te dá uma possibilidade ímpar de avaliar certos elementos importantes que o engenheiro biomédico precisa atuar. Você falou, e muito bem interessante foi a sua colocação, sobre a manutenção preditiva, preventiva, a curva de custo, né? Que, na verdade, no fundo, tudo é custo. Não podemos ser ingênuos, achando que não importa é custo. Agora, a vida também é custo, né? E claro que a vida tem que ser sempre valorizada em relação a qualquer outro tipo de custo. Agora, quanto menor for o custo para uma empresa, para salvar vidas, melhor vai ser a função dessa empresa. O custo de uma vida não estamos colocando nesse momento, embora ela seja mensurável, né? Não estamos colocando nesse momento em questão. Mas o fato é que, quando você fala do custo da manutenção, eu anotei aqui umas falas interessantes que você fez, né? Que o custo da manutenção preditiva e preventiva fazem com que o equilíbrio financeiro de uma unidade de saúde possa variar. O engenheiro biomédico, atuando como na engenharia clínica, na sala de engenharia clínica, é fundamental. Você acha que a Covid-19, essa grande doença que está nos acometendo aí, nos obrigando a ficar em casa fazendo essas lives, estou brincando. É muito importante a gente fazer essas lives, ainda bem que isso aconteceu, quer dizer, péssimo ter acontecido, mas ainda bem que nos permitiu fazer essas lives, né? Possivelmente eu não teria a oportunidade de conversar com você remotamente se não fosse por essa oportunidade. Mas você acha que a Covid vai efetivamente mudar a filosofia da atuação
do engenheiro biomédico dentro das suas atuações, especificamente em relação à manutenção dos equipamentos, e vou fazer até um gancho, inclusive em relação, não sei se você teve a oportunidade de participar do painel que foi feito semana passada, mas um dos pontos importantes que foram colocados lá é que há muitos respiradores pulmonares que estavam inutilizados por falta de manutenção. Uhum. A falta de manutenção, fazer uma manutenção apropriada do equipamento eletromédico como todo, especificamente dos ventiladores pulmonares que estavam em questão no painel da semana passada da SBEB. Você acha que fazer uma manutenção apropriada e regular é mais interessante do que comprar um novo, de maneira, vamos dizer, desesperada, ou seria melhor fazer isso sempre? E já estou fazendo 2 ou 3 perguntas juntos, tá? Para você ter bastante tempo aí antes do seu segundo bloco. Como é que você vê a necessidade do engenheiro biomédico, na função de engenheiro clínico, atuar com a metrologia junto a si? A metrologia, ou seja, a disponibilização do equipamento eletromédico pós-manutenção, tendo sido feito sobre um viés metrológico, é muito importante, suficientemente importante, ou ligação técnica? Foram 3 perguntas de uma vez só, tá? Mas fica à vontade para responder, por favor. Tá, eu espero lembrar de todas. Vamos, qualquer coisa você fala novamente. Bom, em relação à manutenção, né? Sim, vale a pena manter as manutenções nos equipamentos, né? Você perguntou se vale a pena. Eu acho que muitas vezes a gente se deixa levar pelas manutenções obrigatórias. Eu fui, troquei um filtro, eu fui, troquei um dia. Falando especificamente de um ventilador, eu fui, troquei um diafragma, ou eu troquei um circuito interno do equipamento, né? E a gente acaba se esquecendo de algumas coisas básicas, como a infraestrutura em que esse equipamento está, né? Qual é a temperatura em que esse equipamento deve estar, a limpeza em volta dele. Então, muitas vezes a gente perde o equipamento por conta desses colaterais, né? Desses efeitos colaterais. E não propriamente dito porque a manutenção não foi feita. E se você faz essa manutenção da infraestrutura do equipamento, se você vai ali e divide, né? A gente tem, na verdade, muito pouco das falhas em equipamentos médicos está relacionada ao equipamento em si, né? A gente costuma dizer aí, né? Até fiz um estudo há pouco tempo, em que 40% das falhas dos equipamentos, elas estão associadas ao ambiente, né? Outros 20% é mau uso. Os outros 20% seria aí o equipamento, mas normalmente é porque ele caiu e daí ninguém percebeu, e então ele deu um problema, não especificamente a tecnologia deu uma falha, né? Porque até hoje em dia a maioria dos nossos equipamentos são eletrônicos, então a falha é de hoje para amanhã, ela não evolui muito assim, né? Um pouco diferente. E os outros 20% são os insumos e acessórios que hoje, por conta, em tempos de Covid-19, muitas empresas estão abrindo aí para a gente poder comprar alguns insumos paralelos, né? Elas estão falando, sim, esses outros servem para este momento, mas a utilização de insumos e acessórios que não são apropriados para o equipamento também ajudam a ter esse tipo de falha, né? Então, sim, a manutenção é importante, mas uma manutenção baseada nesses 4 elementos que eu falei, né? Tanto o equipamento, as trocas necessárias, o ambiente, muito importante, manter o ambiente, né? Caso no hospital em que as pessoas trabalhem, não sei se aqui alguém trabalha já com engenharia clínica, caso não esteja a manutenção predial e a engenharia clínica, elas devem estar conversando sempre muito bem. Às vezes é a mesma gestão, né, o mesmo gerente em hospitais menores. No hospital em que eu trabalho é diferenciado. A gente está sempre em muita sintonia,
porque isso influencia muito na manutenção dos equipamentos, né? Muitas vezes a gente está com um equipamento ali parado por N motivos, não por conta de falta de manutenção. Em relação à metrologia, eu acho importante falar que sim, a gente tem aí algumas discussões se é realmente necessário ficar fazendo calibração nos equipamentos e até mesmo segurança elétrica. Agora que surgiu a 62353, a gente está um pouco mais tranquilo, né, em fazer os testes de segurança elétrica, diminuiu aí a corrente elétrica que é necessária, né? Algumas coisas mudaram, que antes a gente chamava não de teste de segurança elétrica, mas teste destrutivo, né? Porque muitas vezes o equipamento passa 2, 3, 4, 5 vezes, depois você já começa a dar uma forçada nele muito maior do que o necessário. A 62353 veio para nos ajudar nesse sentido. E em relação à calibração, é importante verificar, na verdade, a curva que esse equipamento faz, né? As calibrações, se você faz uma calibração hoje, você vai fazer ela daqui 6 meses, você vai fazer ela daqui 1 ano, apenas tecnicamente, você pede ali para um técnico verificar. Caso eu não vá responder a sua pergunta do jeito que você quer, depois você faz de novo, tá? Mas, continuando aqui, não adianta você falar assim, o equipamento, ok, 6 meses aqui, ele deu um valor, deixa eu ver, deixa eu comparar aqui numa planilha de Excel, funcionou. Daqui 6 meses, novamente, funcionou. Não, a gente precisa fazer uma curva, porque essa curva, a comparação entre o equipamento anterior, entre o que aconteceu há 6 meses atrás, o que aconteceu hoje, o que aconteceu daqui 6 meses, te ajuda em 2 pontos. O primeiro eu preciso realmente fazer essa calibração de 6 em 6 meses? A norma é a 62353, tá? Alguém perguntou. Eu preciso fazer essa calibração mesmo? Eu preciso tirar esse equipamento do paciente? Porque muitas vezes você tem um equipamento ali justo, né? Você precisa deixar de cuidar de um paciente para fazer a calibração. Às vezes você não tem os equipamentos necessários para fazer a manutenção e você vai ter que mandar ele para uma outra empresa. Não é todo hospital que tem todos os equipamentos para fazer calibração e teste de performance, né? Fica aí 2, 3 dias, às vezes 1 semana, 2 semanas. Então, fazer essa comparação. Porque ele estar sempre dentro pode significar 2 coisas. Pode significar que esse equipamento nunca quebra e você pode aumentar a distância. Então, metrologicamente, ok, você não precisa ficar intervindo nesse equipamento e, às vezes, é melhor você não intervir no equipamento. A gente já conhece equipamentos que é melhor você não intervir, não fazer nada, deixa ele ali quietinho, 5 anos e ele vive normal. E tem outros equipamentos que não, você começa a perceber que de 6 em 6 meses, opa, com o anterior ele já começou a ficar um pouquinho diferente. Daqui 1 ano, você olha aquelas 2, 3 calibrações anteriores, ele já começou a ficar um pouco diferente, mesmo estando dentro do que você quer. Então, aí você começa a ter uma preditiva e uma manutenção preventiva mais planejada para aquilo que realmente o equipamento precisa, né? Não sei se eu respondi tudo o que você queria. Manuela respondeu tudo e um pouco mais. Que bom. Até gerou outras perguntas. Eu vou, para não ocupar o espaço completo, né, sozinho, a única coisa que eu gostaria que você falasse um pouco mais, já que você está, como eu falei, na linha de frente, sobre a filosofia. Você acha que a filosofia do processo de avaliação de manutenção periódica, depois a gente vai voltar a falar sobre a metrologia e coisas assemelhadas, que eu achei que você fez pontuações muito interessantes, muito importantes. Mas sobre a filosofia que essa doença, essa Covid, essa pandemia, vamos chamar assim, né? A Covid trouxe para a realidade nossa de hospitais públicos e particulares também. Você acha que isso está impedindo uma certa mudança de filosofia nos engenheiros clínicos, ou isso já estava incorporado na filosofia dos engenheiros clínicos como um todo, ou seja, de manutenção dos equipamentos e preocupação com a entrega pós-manutenção e coisas semelhantes. E depois, aliás, imediatamente, contigo a sua resposta, eu gostaria que o Sérgio, que já fez 2 manifestações ali no chat, né, no chat ao vivo ali, no bate-papo,
fizesse a sua pergunta ao vivo, porque eu escrevi a pergunta dele aqui, mas eu prefiro que ele faça. Então, por favor, responda só sobre a filosofia, e depois eu peço que o Sérgio Miller... Aliás, você está muito bem prestigiada, tá? Tem 2 ex-presidentes da SVEB assistindo o seu webinar agora, viu? Então, sinta-se honrado. E, sim, assim é que você falar sobre a filosofia, se houve alguma espécie de mudança de filosofia na preocupação dos engenheiros clínicos biomédicos, ou se é exatamente a mesma preocupação, e depois eu peço que o Sérgio fale ou exponha a sua pergunta especificamente. Tá certo, tá certo. Bom, em relação a este momento, né, para os equipamentos, engenheiros biomédicos que estão atuando dentro do hospital, a gente, na verdade, eu vou falar um pouco da experiência que eu tive, né, e acho, na verdade, que foi a mais adequada. Como eu comentei, a gente mantém um programa de confiabilidade e gerenciamento de risco para todos os nossos equipamentos, então a gente confia que todos esses equipamentos que nós colocamos para tratar dos nossos pacientes, eles estão em plenas condições de uso. E eu acho que é isso que a gente precisa ter. Caso tenha algum equipamento que não poderia estar ali no meio dos pacientes, quem é que tem que saber disso? É o engenheiro biomédico, né? É ele que tem que falar, não, esse equipamento não atende, ele não vai aguentar esse tempo sem manutenção. Em contrapartida, os outros equipamentos do hospital, né, que eu não sei todos os hospitais como é que eles estão atuando, mas as pessoas, elas não estão indo aos hospitais, né? As pessoas, elas não estão indo fazer exames, elas estão até evitando ir ao pronto-socorro. Então, esse outro pedaço do hospital que não está sendo utilizado para a Covid-19, vamos manter ele com as manutenções em dia, né? Infelizmente, claro que eu não posso julgar isso, mas muitos fornecedores, eles paralisaram as suas atividades em relação às manutenções preventivas e calibrações, e eles estão atuando apenas para as manutenções corretivas, né? Com todos eles eu bati de frente, porque como assim eu vou esperar o meu equipamento quebrar, sendo que eu estou tendo uma ótima oportunidade de ter metade do meu hospital parado, toda a parte de imagem, ressonância magnética, ultrassom, raios-x que não estão na linha de frente, tomógrafos que não estão na linha de frente, equipamentos laboratoriais que não estão sendo utilizados porque as pessoas não estão indo fazer exames. Então, é uma ótima oportunidade agora, na verdade, assim, entre parênteses, né, para fazer essas manutenções, essas grandes paradas, né, porque a gente fala de grandes paradas em montadoras, mas por que não falar de grandes paradas dentro de um hospital? Eu vou parar um setor do meu laboratório por 2 dias, né, para fazer todas as manutenções dele. Então, nesse período, sim, deve-se continuar com as manutenções, respeitando, claro, esse isolamento dessa área em que está tendo os pacientes, né? A gente não quer que nenhum dos nossos funcionários, né, a nossa equipe fique doente, mas ter as manutenções previamente em dia ajuda a gente não precisar atuar nesses equipamentos nesse momento, né? Era isso que eu tinha para falar. Mais uma vez, Manuela, muito obrigado. Agora, se o Sérgio quisesse manifestar, aliás, fazer a pergunta específica. Claro. Oi, está me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Sim, estou. Precisa de imagem ou não? Gostamos hoje muito de ver sua face sempre, mas não é necessário. Tá bom, então eu vou cortar a minha imagem, tá bom? Então é o seguinte, Manuela, eu não tinha entendido que eu ia fazer a pergunta, porque o Rodrigo, na verdade, ele falou, olha, as perguntas vão ser lidas aqui, então ele me deu o trabalho de escrever um monte de coisa que ele ficou com preguiça de ler e falou para eu perguntar para você. Mas, ó, exatamente. Eu não te conhecia, gostei muito da sua apresentação, e aí, brincadeiras à parte, é o seguinte, a única observação que eu fiz, obrigada, o que me pareceu na sua apresentação, que você colocou todos os equipamentos de uma forma mais ou menos debaixo de uma regra única em relação à manutenção preditiva, depois preventiva, eventualmente corretiva e tal. E, na verdade, esse é um assunto, é um problema clássico da engenharia clínica, e a gente já se debruçou sobre isso há uns, sei lá, 15 anos atrás,
porque como que você... Na época eu era diretor de um serviço de engenharia clínica, e aí eu tinha essa questão, falei, bom, mas espera aí, a gente fazer todo esse mesmo ritual para qualquer que seja o equipamento, para qualquer que seja a tecnologia, evidentemente tem coisas que são necessárias, tem coisas que não. Então, aí a gente botou, na época tinha uma aluna muito interessada nisso, que Sim. hoje, inclusive, já participou de uma outra webinar aí, a Vivian Cardoso de Moraes, que foi para a Anvisa e tudo, ela estava fazendo o mestrado dela, e o tema foi exatamente esse, ou seja, qual é o melhor uso que a gente faz das instalações de manutenção clínica em relação à frequência com que as manutenções dos equipamentos devem ser feitas. E aí a gente chegou a umas conclusões interessantes, se você quiser eu posso até passar o trabalho que ela fez, mas simplificadamente é o seguinte, equipamentos que são, por exemplo, puramente eletrônicos, tipo um oxímetro de pulso, ou então equipamentos que sequer têm cabos e tudo, no fundo é mais interessante você ter um de reserva e trabalhar com esse primeiro até quebrar e trocar pelo outro. Quer dizer, não uma manutenção preditiva e preventiva nesse tipo Perfeito, é isso mesmo, perfeito. Tem muito pouca coisa a acrescentar. Agora, isso, evidentemente, já não vale mais para um ventilador pulmonar, para equipamentos que tenham partes móveis, mecânicas, e que têm desgaste mecânico explícito e assim por diante. Então, é só essa observação. Eu tinha achado que a sua apresentação no começo colocou todas as tecnologias debaixo de um mesmo regramento, e, na verdade, não é tão simples assim, né? Quer dizer, você até pode pôr todo debaixo do mesmo regramento, mas você vai gastar muito tempo e dinheiro com isso. Então, dá para otimizar a própria maneira como você hierarquiza os equipamentos. É só isso. Não, perfeito, perfeito, Sérgio. Eu acho que é isso mesmo. Eu não quis me alongar muito, na verdade, nessa parte, mas eu até tenho uma figura que eu costumo mostrar bastante também nas minhas apresentações, que é essa diferenciação, né? Nós temos equipamentos que são mecânicos ou eletromecânicos, nós temos equipamentos que são elétricos, nós temos equipamentos que são eletrônicos e os eletrônicos de estado sólido. E todos eles têm uma diferenciação do que você vai fazer. Então, os equipamentos, como você mesmo disse, né, os equipamentos mecânicos, eles precisam normalmente de uma troca de peças ou de uma restauração. Os equipamentos elétricos, eles sofrem desgastes, né, em alguns pontos, e daí é interessante fazer algumas preditivas térmicas, ou às vezes de verificação de óleo, quando tem óleo. Hoje em hospitais a gente basicamente já aboliu, né, óleo, mas em alguns momentos ele existe, ou térmicas até, verificações térmicas e de vibração, também que são interessantes, tanto para mecânicos, eletromecânicos e elétricos. E os equipamentos que são eletrônicos, puramente eletrônicos, é ter o backup, como você comentou. Eu acabei não me alongando nessa parte, mas eu agradeço a sua pergunta e a sua colocação, porque realmente faz muito sentido falar sobre isso. Não estão todos debaixo da mesma curva, cada um tem o seu modo de ter a manutenção. É importante, que eu falei no início, né, que as pessoas costumavam falar, tudo precisa de manutenção preventiva, tudo precisa de calibração, tudo precisa de uma verificação, e não, você começa a perceber ao longo do tempo que não. Um oxímetro de pulso, que nem você comentou, se você lê o manual do equipamento, ele fala que você precisa fazer uma verificação anual. Mas o que é essa verificação? Você começa a verificar o equipamento no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, não tem nada, o equipamento nunca falha, nunca dá problema, e quando dá problema é jogar fora. E daí você passa simplesmente a deixar de fazer a manutenção desse equipamento, porque você percebe que não faz diferença, e você está utilizando um momento precioso, né, uma hora homem preciosa da sua equipe, para procurar esse equipamento, né, porque equipamento dentro de hospital anda, né, ele entra em bolsa, ele fica dentro de quarto de paciente, ele fica dentro de gaveta, e você usa um tempo precioso que era desnecessário. Muito obrigada pela sua pergunta, sua colocação, que fez muito sentido, complementou a minha. Muito obrigada. Tudo bem, a apresentação está muito boa, parabéns, viu? Manuela, Obrigada. Eu volto aqui a fazer uma intervenção, e agora que eu entendi que toda vez que eu quiser fazer uma intervenção, para aparecer a minha imagem, eu tenho que dizer que esse aplicativo pode aceitar a minha imagem de novo. Vocês estão vendo a minha imagem agora, sim ou não? Não, eu estou vendo a Manuela. O que é muito mais interessante do que a minha imagem, claro, mas de qualquer forma... Rodrigo, você está aparecendo sim. Como? Tá aparecendo sua imagem sim.
Ok, tá. Deixa Manuel, acho que o primeiro bloco você fez muito bem, né? Fez a sua apresentação e as intervenções foram bem apresentadas. Eu achei muito interessante a sua colocação como engenheira clínica, como engenheira biomédica, atuando na engenharia clínica dentro do Albert Einstein, dizendo que grandes paradas são oportunidades, que toda crise gera, na verdade, oportunidades, né? Oportunidades de desenvolvimento. E o que você efetivamente está propondo é uma oportunidade de que essas grandes paradas em alguns setores dentro do hospital sejam utilizados como oportunidade para melhorar o instrumental, o parque tecnológico que certamente tem na OS que você trabalha. Desculpa, eu não escutei o finalzinho agora, falhou para mim aqui. Que na OS certamente é uma grande oportunidade de uma grande melhoria técnica na OS que você trabalha. Sim. Isso. Uma grande oportunidade. Aí, com base nisso, você ir para o segundo bloco da sua apresentação? Claro, vou compartilhar aqui. Tá, fica à vontade. Vamos ver. Vocês estão enxergando a tela, só para eu ter certeza? Eu enxergo perfeitamente. Certo. Então, aqui falando um pouco mais especificamente, né, sobre o planejamento e as ações para o COVID, inicialmente, né, a engenharia clínica, ela atuou, né, como apoio à equipe assistencial com as especificações técnicas dos equipamentos, porque nós tínhamos, muitos hospitais já tinham, né, um parque tecnológico capaz de atender às necessidades do COVID, mas o grande medo de todos era não ter leitos, né? Não ter equipamentos suficientes, a curva acabar não se achatando, e o que já estava disponível nos hospitais não atender a população. Então, foi necessária a mobilização das equipes assistenciais e da engenharia biomédica e engenharia clínica dentro do hospital, para as especificações técnicas. O que vai ser necessário para combater o COVID? Nós precisaremos de equipamentos para UTI, equipamentos de SEMI e equipamentos de clínica médica. O que nos atende? O que o mercado tem disponível, né? E tudo isso cria leitos e leitos e mais leitos. E tudo isso baseado na RDC 50 ou nas diretrizes da AMIB, que é a Associação de Médicos, né, que faz esse direcionamento do que é necessário dentro dos leitos, né? Então, também junto às empresas, um outro tópico que foi muito discutido, né, até a Universidade Federal de Itajubá fez um trabalho muito interessante, professor Adalberto, com o levantamento de insumos necessários e pesquisa junto aos fornecedores. Quais seriam esses insumos que eles teriam? Porque a gente passaria a ter o dobro dos equipamentos, provavelmente, em funcionamento. Chegou aí a ter uma ideia de 90 mil ventiladores funcionando ao mesmo tempo no Brasil, né? Uma coisa antes nunca imaginada. Então, nós teríamos insumos para tudo isso, né? E muitos desses insumos importados, o estoque nacional e aquilo que viria de outros países chegaria até aqui? Seria possível seguir com tudo isso? Né? Por enquanto, está tranquilo, mas a gente não sabe até quando vai chegar. Foi feita uma pesquisa, foi levantado, os estoques foram abastecidos de muitos lugares. Tem lugares que eu conheço que, infelizmente, não conseguiram abastecer o seu estoque na necessidade, que vai precisar mesmo, então eles estão aí torcendo para as importações chegarem. Isso é um cenário triste, mas é claro que os hospitais também eles estão se ajudando na medida do possível. E uma outra parte é o treinamento da equipe técnica e assistencial para esses equipamentos novos que estão chegando, né? São muitos equipamentos que muitas vezes a gente não tinha dentro do hospital, e há um conhecimento técnico a mais e assistencial a mais, e a confiabilidade e gerenciamento de risco entra aqui, porque, como eu falei, quando você tem um equipamento pela primeira vez, você não consegue fazer
essa curva de custos e de manutenções, e quando que eu vou ter uma necessidade de inspeção, e eu preciso mandar o meu técnico no meio da guerra, né, aquela parte que está toda isolada, eu vou ter que mandar o meu técnico lá para fazer alguma intervenção durante esse período. Então, foi uma leitura bastante árdua dos manuais e conversas com os nossos fornecedores e com a equipe assistencial para que eles pudessem fazer a TPM, né, que é a Total Preventive Maintenance, em que a própria equipe assistencial, um dos pilares, né, é a manutenção autônoma, em que a própria equipe faria a manutenção desses equipamentos à medida do possível, trocas de sensores de O2, trocas de circuitos, trocas de filtros, tudo aquilo que eles pudessem absorver por terem maior conhecimento e a necessidade já de estar lá, não precisar fazer com que a equipe de engenharia clínica se deslocasse até o local, né? E isso é a parte, assim, vamos dizer, bonita, de todo, né? O apoio, vi a RDC 50, tá ok, fiz o levantamento, treinei a minha equipe, ok, até aqui, mundo normal. O problema é quando você começa a ter algumas coisas que não se encaixam, né? Uma avaliação e uma aquisição de nova tecnologia, às vezes demora 2 meses. Você vai trazer aquela tecnologia, você vai testar, o anestesista vai ver se é aquilo mesmo que ele precisa, o médico intervencionista vai ver se é aquilo mesmo que ele precisa, a enfermeira na manutenção daquele equipamento, ela vai ver se é fácil, se tem uma usabilidade interessante, né? Tudo isso demora. E, de repente, tanto a equipe de enfermagem, a equipe médica, diretores, engenharia clínica teve que fazer assim, eu preciso comprar esses equipamentos agora, eu não tenho tempo de avaliar essa tecnologia. Então, isso foi feito muito rapidamente, muitos hospitais, a gente testa os equipamentos sempre, né, tem sempre novas tecnologias chegando, então isso ajuda bastante. Tinha equipamentos que, por exemplo, no ano passado a gente tinha reprovado por algum motivo, às vezes uma usabilidade ou despadronização de equipamentos, né? Então a gente acabou não adquirindo e agora adquiriu, porque já é um equipamento que foi testado, muitos aprovaram, então por que agora não, né? Só pulando rapidamente para o terceiro tema, a despadronização dos equipamentos. A gente tem uma equipe ali treinada, né? Uma equipe de enfermagem treinada, evitando erros. Você passa de um equipamento para outro, então você vai fazer o quê? Você separa por unidades, enfermeiros que vão estar na UTI só vão utilizar um tipo, enfermeiros que estão na SEMI só vão utilizar um outro tipo, você tem muita informação, pessoas que já estão em um momento de risco, elas estão debilitadas, e você ainda precisa treinar essa equipe para fazer diferente do que ela vem fazendo há 2, 3, 4 anos, muitas vezes. Então, isso foi um embate, foi uma coisa muito difícil, né? A gente está tentando fazer essa migração da melhor forma possível, então, algumas pessoas que estão pegando mais facilmente, ou às vezes pessoas que já trabalham em um outro hospital e conhecem essa segunda tecnologia, já trabalhar com ela, a despadronização é muito complicado. Uma outra coisa que é a garantia de segurança das instalações, né? Como eu comentei, a manutenção, tanto a manutenção predial quanto a engenharia clínica, elas têm que estar muito bem alinhadas, né? Porque como até quando a gente faz engenharia biomédica, né, a gente tem a matéria de segurança das instalações, né? É muito importante, porque de repente você tem ali um ambiente para 5 leitos de UTI. De repente, você vai colocar 10, você vai dobrar a carga em cima da sua rede elétrica, você vai dobrar a carga em cima do seu piso, você vai dobrar a carga nas suas paredes, aquilo é alvenaria, aquilo não é, aquilo é concreto, tudo isso precisa ser muito bem pensado. E se você não está preparado antes para isso, fica muito complicado, né? Então, o quanto você pode aumentar desse parque tecnológico? Né, o quanto você tem de dinheiro, o quanto você pode aumentar e o quanto os fornecedores têm disponível, né? Voltando a falar sobre a falta de insumos homologados, tem alternativas, né? Muitas vezes a gente já verifica algumas alternativas com fornecedores durante o ano, né? Tem alguns filtros, por exemplo, de empresas muito bem qualificadas que fazem filtros sob demanda, elas estão nos ajudando muito nesse momento, porque os próprios fornecedores e fabricantes não têm para todo mundo. Então, eles vão ser um grande alívio agora, mas os próprios fabricantes, eles estão tendo que homologar mais
empresas para poderem entregar esses insumos, certo? E daí eu passo para a pergunta que já foi respondida, né? E a manutenção desses equipamentos como fica, que é exatamente o que eu tinha comentado antes, né? Então, essa aqui é a parte ruim de tudo isso, né? Da pandemia, que teve que ser superada, né? O que fazer nesse momento de correria, né? E como manter também esses cadastros, uma coisa que é muito importante é a gestão desses ativos dentro do hospital. São planilhas, você utiliza um sistema automatizado, você tem uma equipe preparada para receber tantos equipamentos assim, porque todos eles têm que estar cadastrados, notas fiscais, as manutenções, como que isso entra, como que isso sai, como que você garante que uma parte mais administrativa que é necessária, o engenheiro biomédico também é responsável por isso, essa gestão do parque tecnológico, como que você garante que aquele equipamento que entrou, realmente ele está com a manutenção em dia, foi feita a segurança elétrica antes de entrar no hospital, foi feita uma calibração, essa calibração não é de um certificado do ano passado, e daí se é um certificado do ano passado, você não tem uma confiabilidade para colocar ele para uso sem fazer intervenção nenhuma. Então, você tem que ter alguém analisando tudo isso, né, e manter essas manutenções em dia, né, eu acho que esse é o lado pandêmico da coisa na engenharia clínica, na engenharia biomédica, né. Essa segunda parte eu acabei sendo um pouco mais rápida. Manuela, você não foi só rápida, não. Você foi muito incisiva. E eu acho que esse tipo de incisão que a gente precisa mesmo nessas conversas que estamos fazendo na Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, no canal da SBEB. E os elementos que você fez, que você apontou mais incisivamente, eu tenho alguns a considerar, mas primeiro eu gostaria de, no mínimo, agradecer o fato de você estar na ponta, ou seja, atuando dentro de um hospital no qual está acontecendo de fato, os problemas estão acontecendo de fato onde você está trabalhando. As pessoas que estão na academia também têm um compromisso muito sério, muito grande, de fazer uma atividade que melhore questões à frente, mais imediatamente, se possível, e mais à frente, se necessário. Mas o que você está fazendo é trazer para nós, para a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, o que está acontecendo de fato. Não é especulação, é o que você está vendo. O que você está observando, e que você observou, e que você relatou agora, faz um diferencial completo em relação ao que nós, da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, esperamos. Dentro dos pontos que você colocou mais recentemente, eu faço um convite. Primeiro convite. O que você tem de material técnico é muito bom, é muita quantidade de material técnico, que você não poderia apenas reportar nesse nosso fórum aqui, que é um fórum, obviamente, interessante, importante, mas você deveria reportar isso de maneira mais perene. Pense na possibilidade de fazer o que você está fazendo agora, o que você relatou agora, pense em transformar isso num relato de caso, num estudo de caso, e publique isso na Revista Brasileira de Engenharia Biomédica. Certamente vai ser muito bem acolhida, porque nós precisamos de relatos como esse, relatos de pessoas que estão trabalhando na ponta. Não, seria só, vou com certeza fazer, com certeza avaliar para fazer. Eu acho que é muito interessante mesmo o relato, né? Muito legal. Obrigada. Sim. Então, por favor, faça isso. Além disso, já poderia aqui reportar. Assim, aí você falou mais de uma vez, nessa segunda parte, aí, sobre a despadronização. O que significa despadronização no seu entendimento? O que significa despadronização é quando... Tá, a despadronização é assim, a gente utiliza uma marca de um equipamento.
Por exemplo, uma bomba de infusão. Eu acho que não tem problema, não estou fazendo nenhuma alusão, nem falando nada, mas, por exemplo, nós temos 2 marcas de bombas de infusão muito conhecidas no mercado, né? 3 aí, Terumo, B-Braun e Fresenius. E nós costumamos utilizar no nosso hospital apenas um tipo, para que todas as bibliotecas sejam as bibliotecas de drogas, para que toda a equipe, né, às vezes a gente tem pessoas, alguns enfermeiros, auxiliares de enfermagem e médicos que atuam em várias equipes e em várias unidades. Então, a gente mantém a padronização desses equipamentos para que em qualquer um desses ambientes que o nosso funcionário esteja, ele saiba utilizar o equipamento sem nenhuma dúvida. Equipamentos de anestesia, nós temos apenas uma marca. Então, em todos os locais, ele vai sempre saber utilizar aquele equipamento. Quando você tem uma despadronização, pode ser que um funcionário que atua em uma unidade, ele precisa cobrir folga de outro, ou precisou ser transferido para uma outra unidade, ele não saiba usar. Então, ele tem que passar por um treinamento antes de poder entrar e atuar junto à nova equipe. Então, a gente costuma utilizar os mesmos equipamentos no hospital inteiro. E hoje a gente teve que fazer uma despadronização, porque a marca que a gente utilizava não tinha a quantidade suficiente que a gente precisava para combater a pandemia. Entendi. Agora eu entendi. Entendi perfeitamente na linguagem clínica. Mas, então, como eu entendi apenas agora, e como eu trabalho com padronização, afinal de contas, eu trabalho em método, portanto, padronização e normalização e outros conceitos semelhantes são o nosso dia a dia. O que eu sugiro? Não sugiro, na verdade, o que eu acho que é razoável? A gente pensar em usar termos que não gerem dúvidas. Porque, por exemplo, quando fala de despadronização, o que eu entendi? Vamos usar um instrumento que não seja padrão, que não seja padronizado. Ah, que seria bem desagradável. Não, desculpa, acho que eu utilizei. Ficou uma palavra meio fora de contexto, né? Que para mim ela é muito usual. Mas que bom que você perguntou. Espero que os outros tenham entendido agora de forma adequada. Usa uniformização. Por exemplo, uniformização. Por exemplo. Ótimo. Uniformização, beleza. Porque padronização remete à norma. E uniformização remete a uma igualdade entre eles. Uma igualdade. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Sérgio. Acho que faz muito sentido. Vou mudar essa palavra aqui, uma mindset. Então, mindset é um fator importante. Mindset. Até agora eu não toquei nesse assunto, mindset, mas o fato é esse. O fato é que eu entendo que você, Manuela, está trabalhando com um mindset de novas realizações dentro da realidade. Eu estou ouvindo o mercado, mas deve ser por causa de algum áudio que está aberto aí. Mas eu estou entendendo que você está trabalhando de maneira ativa. Não só proativa, mas ativa de fato. Porque proativa significaria no dia seguinte. Ativa significa no dia hoje, ou ontem, né? É o que você está fazendo de fato e levando os conceitos de engenharia biomédica avante. O que o Sérgio colocou assim, como normalização, na verdade, o termo que o Sérgio usou... Diga. Uniformização, então, o termo que ele usou? Uniformização. Então, uniformizar é o que nós precisamos fazer. Quando a gente fala de padronizar, já tem... ou despadronizar ainda é mais crítico. O fato é o seguinte, Manuela, você fez uma excelente apresentação. Acho que trouxe à baila muitas questões que muitos ficam sem saber como lidar com, né? E repetindo o que eu falei algumas vezes já, é importante ver pessoas que estão trabalhando na ponta, no final do processo. Não no conceito. O conceito é importante também, e vamos criar o conceito, vamos criar novos conceitos com base nessas realidades, mas a diferença é quem está, de fato, atuando no dia a dia. Eu não sei se eu consigo aqui resgatar mais alguma pergunta.
Eu imagino que não tenha nem mais uma pergunta explícita, né? Tem vários... não. O Luiz Fernando Rodrigues Júnior fez uma pergunta em relação à pandemia e vendo o grande crescimento de necessidade de respiradores, como você, Manuela, analisaria a criação de pseudo-respiradores por pesquisadores que não têm experiência no desenvolvimento de equipamentos médicos? É uma pergunta um tanto quanto provocativa. Responda se quiser. Se não quiser, também não precisa. Desculpa, eu não consegui... Ficou falhando o áudio, eu não consegui entender a pergunta. Então, a pergunta era na ordem de... no seguinte sentido, no seguinte contexto geral. Temos muitos respiradores já homologados pela Anvisa, já validados nacional e internacionalmente. Entretanto, existem muitos pesquisadores que estão fazendo pesquisas clínicas. Essa já é a minha interpretação da pergunta, tá? Tem muitos pesquisadores fazendo seriam os clínicas. respiradores novos que estão sendo fabricados nas universidades? Seria isso, né? Com pesquisa clínica. Perfeito. E não necessariamente como um produto homologado pela Anvisa, certificado pelo Inmetro e tal. Como é que você, como responsável pela engenharia clínica no hospital... Pronto, o hospital que eu não vou falar o nome agora, porque não é necessário, faria uso deles, se fosse necessário? Bom, em relação a esses equipamentos, eu acho que é claro que toda ajuda, ela é bem-vinda, né? Provavelmente, muitas pessoas serão beneficiadas por esses equipamentos, mas eu acho que para um paciente que está num momento de UTI, né, que ele precisa ser entubado e tudo mais, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né, com esses pacientes. Agora, aqueles que estão em um momento de enfermaria e tal, eu acho que o teste é válido, eu acho que é uma possibilidade, mas tudo isso tem que ser muito testado, né? Eu tenho visto na televisão, tenho visto alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos, eu acho que é muito, muito honorável, né? Tudo isso que está sendo feito, e eu acho que tem que sim ser testado, mas precisamos ter certeza que está sendo utilizado com o paciente certo. Tem pacientes que eles estão ali com uma pleurite, estão apenas com uma dificuldade de respiração, talvez esse paciente não precise utilizar um ventilador que está sendo utilizado numa semi-intensiva, e ele pode liberar, né, um ventilador desse tipo. Mas, claro que tudo precisa ser testado, mas tudo é válido. Acho que é importante, sim, essa diferença, esse desenvolvimento. Okay, a Márcia fez... A Márcia fez uma pergunta aqui, né? O que a gente vai fazer com todos esses equipamentos extras que estão sendo adquiridos durante a pandemia? Então, Márcia... Posso fazer uma intervenção? Obrigada. Posso fazer uma intervenção? Então, o que acontece? Se o equipamento for comprado ao preço de R$50 mil, vai ser um absurdo. Se for comprado ao preço de R$400, como estão anunciando algumas universidades, vai ser um absurdo no outro sentido. Ou seja, não vai ter comprovação clínica, mas vai ser barato. Como tudo está no meio. Não pode ser tão caro, nem pode ser tantos. Quantos vamos precisar, quantos equipamentos vamos precisar e quanto vai custar cada um dos equipamentos vai depender da necessidade do nosso país. Eu penso isso e falo isso independente das condições, assim, do que você falar agora em questões técnicas. Vamos lá. Desculpa, você fez uma pergunta? Não chegou aqui para mim. Não, eu não fiz pergunta nenhuma. Eu fiz um complemento de ponderação em relação a isso. Tá, relacionado aos equipamentos, tá bom. Bom, eu vou ler aqui a pergunta que a Márcia fez e depois o Daniel também, né? A Márcia perguntou sobre os equipamentos extras que estão sendo adquiridos durante a pandemia.
Realmente, essa é uma dúvida, Márcia, do que a gente vai fazer com tantos equipamentos. Um dos destinos, né, desses equipamentos, com certeza, é a substituição de equipamentos antigos, né? Todos os hospitais, eles têm um programa de substituição de equipamentos antigos que todo ano é avaliado isso. E daí a gente acaba, muitas vezes, dando uma sobrevida para alguns equipamentos, que eles não estão dando tanta manutenção e tal. Talvez seja o momento de, talvez, não dar essa sobrevida, porque, afinal de contas, todos esses equipamentos, eles vão gerar custos para mim no ano que vem. E isso considerando os equipamentos que a gente comprou, né? Que teve equipamentos que a gente comprou, mas teve muitos equipamentos que vieram em sentido de comodato, aluguel, e daí esses equipamentos, eles não vão ser extras para nós, né? A gente vai utilizar durante o período ali de contrato que foi feito, e depois eles serão devolvidos, mas esses extras, eles com certeza entrarão no nosso programa de substituição para evitar esses custos a mais. Ou talvez eles serão colocados como backup em alguns locais que antes estavam sem backups e agora vão ter, mas provavelmente eles entrarão num plano de substituição. O Daniel, ele perguntou, né, Manuela, gostei bastante de quando falaste sobre a avaliação do parque tecnológico, você poderia falar um pouco melhor sobre como deve ser feita? Bom, primeiro de tudo, você precisa receber o equipamento, né, verificar se ele está registrado na Anvisa, verificar se ele tem algum alerta, vigilância, como que é o pós-venda dessa empresa, se a empresa é idônea, se eles mantêm, por exemplo, estoques de peças e insumos no Brasil, se você não vai ter que ficar pedindo importação de tudo que de qualquer equipamento, se eles têm uma assistência técnica brasileira, né? A gente já teve, por exemplo, equipamento que foi avaliado, só que toda vez que eu precisasse de uma manutenção do equipamento, eu precisava mandar ele para a Inglaterra. Isso é impossível, né? Você faz a importação, daí o equipamento quebra, você exporta e depois você reimporta esse equipamento. É melhor jogar fora e comprar outro, muitas vezes, né? Então, tem essa parte, que muitas vezes isso até é feito antes de você receber o equipamento para testar. Passando por essa etapa mais administrativa, você recebe o equipamento, verifica se ele tem uma usabilidade legal, você coloca ele no meio do dia a dia, né, para os médicos testarem, enfermeiros testarem, muitas vezes tem um protocolo de testes, né, que é mantido pela equipe assistencial. E daí essas são algumas das etapas, né? Cada equipamento, ele vai ter o seu protocolo e as suas necessidades. Também uma avaliação que é feita, se tem kits obrigatórios que são trocados, se o tipo de bateria que esse equipamento utiliza. Muitas vezes ele tem ali uns kits que são mais baratos e eles mantêm no Brasil, mas é um kit que você tem que trocar a cada 6 meses. Né, ele se desfaz ou ele vai sendo consumido ali pelo dia a dia, isso tem que ser avaliado. Qual que é o custo total dessa compra, né? Por 10 anos, muitas vezes você faz ali um valor para 10 anos desse equipamento, que seria a depreciação dele de acordo com as normas de contabilidade. Então, quanto que eu vou gastar nesse equipamento durante esses 10 anos? Filtros, troca de filtros, normalmente é muito complicado, troca de baterias, tudo isso tem que ser avaliado durante essa compra, tá? Espero ter respondido a sua questão. Manuela, não respondeu só essa questão, mas respondeu, eu acho que a questão de todos. Inclusive, o Daniel já se manifestou ali dizendo que positivamente respondeu. Efetivamente, eu penso que o seu webinar foi um sucesso. Manuela, você está me ouvindo? Oi? Sim, estou ouvindo agora. Agora sim, então, antes estava meio mudo. Tá. Desculpa, eu acho que demorei um pouquinho para liberar o meu microfone. Mas, sim, não só respondeu a pergunta dos nossos colegas que estavam aqui em dúvida, assim, levantando questões,
mas também respondeu a todos. Eu acho que foi um absoluto sucesso a sua apresentação, a sua participação nesse canal SBEB. Que bom. Gostaria de saber se alguém mais gostaria de se manifestar por voz ou por vídeo. Vamos contar até... Ah, sim, a Amanda já quer se manifestar, por favor, Amanda. Não, eu só queria parabenizar a Manu, a apresentação foi excelente. É realmente assim, um orgulho ter visto essa apresentação de uma colega de engenharia biomédica e de UFABC. Parabéns, Manu. Muito obrigada por ter participado. Foi excelente. Adriano, obrigada pelo convite. Adriano, gostaria de falar também alguma coisa? Opa, sim, Rodrigo. Sim, acho que é importante eu falar. Manuela, eu agradeço pela sua participação. Eu fico muito feliz de ver os egressos em engenharia biomédica ocupando posições distintas aí no setor da saúde, ocupando um papel tão importante que é o do engenheiro, né, na área da saúde. Eu acho assim, nós temos aqui nessa sala vários estudantes hoje, e quando esses estudantes veem você falando, né, você com a sua propriedade, já trabalhando, isso é um exemplo, é uma forma de motivar todos que estão aí, né? Afinal de contas, você não está tão distante ainda deles, eu imagino que você tenha formado aí há pouco tempo, então você entende muito bem... 2014. 2014, então, você entende muito bem a importância, né, de ter vocês, egressos, junto conosco. A SBEB, ela tem espaço para todos, ela é a casa do engenheiro biomédico, né, do engenheiro clínico, daqueles que têm interesse em desenvolver tecnologia para a área da saúde. Então, acho que é a primeira vez, uma das primeiras, pelo menos online, que a gente tem a oportunidade, né, de ter alguém assim, de fazer esse debate com um egresso e, né, falar de coisas tão importantes que você falou, dar esse exemplo, eu acho que foi muito positivo. Eu acho que esse tipo de ação ele tem que se repetir mais vezes, né, com certeza. Viu? E aproveito para parabenizar você pela aula, pela explicação, foi tudo muito claro. Isso demonstra que você está amadurecendo, né? E eu acho que essa confiança que você passou para todos só reforça o trabalho que as instituições que estão envolvidas na formação dos engenheiros biomédicos, né? E, afinal de contas, dá certo. A gente vê bons exemplos por aí no Brasil. Viu? Então, parabéns a todos. Adriana, muito obrigada pela sua fala. Espero ter aí influenciado ou dado vontade aí para alguém entrar na engenharia clínica também, ou resolver alguns dos nossos problemas, né? Que vocês estão aí para resolver também os nossos problemas. Manuela? Obrigada. Só para confirmar, estão todos me ouvindo? Então, né? Sim. Ok. Manuela, assim, reforçando o que o Adriano falou, aliás, o Adriano é o grande arquítipe desse processo todo, né? Só estamos agora falando online, graças ao Adriano. E o Adriano certamente vai ser lembrado para sempre como o criador da SBEB Jovem. E, repare, jovem somos todos. Eu já fiz uma brincadeira semelhante quando apresentei o webinar do Adilton Carneiro semana passada, mas jovens somos todos. Agora, jovem, de fato, é quem vai fazer a SBEB virar a SBEB do próximo século. O que você trouxe, Amanda, o que você trouxe, Manuela, para hoje, nessa conversa de hoje, é algo pouco usual dentro da nossa sociedade. O que significa pouco usual? Significa que não falamos isso no dia a dia. Mas ainda bem que você trouxe esse assunto, ainda bem que você trouxe, foi disponibilizado esse espaço para você falar sobre esse assunto. Porque não ter trazido, ou não estarmos conversando sobre isso no dia a dia, significa que estamos precisando de assuntos como esse. Bom,
de maneira genérica, só isso que eu posso falar. Agradecer é o que eu preciso para a sua disponibilidade. Passamos um pouquinho do nosso tempo previsto desses webinars, que estão mais ou menos combinando de 1 hora, mas ninguém está incomodado com isso. Tanto é que dos 50 e poucos participantes da nossa sala, ainda estão todos presentes. Então, Manuela, você gostaria de falar as palavras finais antes de eu encerrar? Manu, você está ouvindo? Oi, sim, estou ouvindo. O Rodrigo só falou que você quer fazer alguma consideração final. Eu consegui escutar você, eu não tinha escutado o Rodrigo. Bom, na verdade, eu agradeço muito, sim, com certeza, o espaço. Eu acho que, como vocês falaram, normalmente não se tem esse espaço na engenharia clínica, talvez, nesse fórum. Eu agradeço pela Márcia que me colocou, né, em contato com a Amanda para poder falar um pouco. Eu gosto muito de falar sobre confiabilidade e gerenciamento de risco, porque mesmo no ambiente da engenharia clínica, a gente, infelizmente, não vê muito isso. E, nesse momento, ele está sendo muito importante, né? Eu tenho conversado com outros engenheiros clínicos que não estão atuando nessa frente, pararam as suas manutenções, e eu quis frisar bastante isso aqui, que nós não devemos deixar isso para trás, e a gente só tem a certeza que os nossos pacientes estão seguros porque a gente mantém esse serviço de confiabilidade e gerenciamento de risco. Então, eu agradeço muito por ter aberto essa janela, essa porta, para eu poder conversar com vocês sobre isso, e eu estou aberta para quem quiser falar comigo. Se a Amanda quiser passar o meu contato, tranquilamente, pode passar. Imagina, Manu, Obrigado. nós agradecemos a sua disponibilidade e a sua apresentação, que foi excelente. Depois, se você puder, você pode escrever o seu e-mail aqui no chat, porque ele fica gravado junto, e aí, se alguém assistir depois, ele pode te mandar uma pergunta. Tá bom, eu vou mandar aqui, sim. Isso. Por favor, manda sim. Além disso, e independente disso, como essa live foi gravada, né? Assim que ela for disponibilizada lá no nosso canal, eu vou gerar um vídeo e vou publicar no canal da SBEB. Algum problema para alguém que esteja aqui presente ou não? Não. Aparentemente não. Ótimo. E, além disso, aproveito a oportunidade para já dizer que semana que vem temos já um outro webinar programado. Eu vou divulgar o webinar depois de divulgar o seu webinar, Manuela, ao vivo, mas vai ser sobre fotônica e vai ser muito interessante. Fotônica atuando junto ao COVID. O nosso convidado vai ser o Renato Zangaro, e detalhes vão ser apresentados daqui a pouco. Manuela, muito obrigado. Obrigada a vocês. Eu que agradeço mais uma vez, e vamos divulgar o seu vídeo daqui a pouco. Obrigado. Obrigada.